Dor lombar crônica, quando o organismo fala e a gente não escuta. A dor lombar é uma das dores mais comuns que existem. Muitas pessoas sofrem durante a vida e ela é uma causa importante de incapacidade. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre dor lombar, suas consequências e de uma forma educativa, sem a pretensão de tratar pessoas, só como forma de informação, a gente vai tentar passar isso para vocês. Eu sou o Dr. Gropen, médico fisiatra, especialista em dor, e hoje vamos falar sobre a dor lombar, algo que com certeza todo mundo já sentiu pelo menos uma vez na vida. A famosa dor lombar, chamada dor nas costas. A dor que começa ali na base da coluna, entre a cintura e o bumbum, e que às vezes trava, às vezes queima, às vezes irradia para frente, às vezes irradia até o pé. São diversos tipos. Mas hoje eu não vou falar somente da dor em si. Eu quero falar sobre o que realmente ela significa, o que realmente se esconde atrás daquele incômodo ruim. A dor lombar crônica é muito mais do que uma lesão ou um desgaste. Ela é um sinal de alerta, um grito do corpo pedindo atenção. Quando a dor passa de 3 meses, ela é considerada dor crônica. Ela já não é somente uma dor aguda gerada por estímulos inflamatórios musculares que passam por si só. Ela se transforma, se instala como um novo programa no seu cérebro, roubando atenção, concentração, tranquilidade. Como se o sistema nervoso aprendesse a sentir dor, mesmo quando não há mais uma lesão. Essa é a chamada dor crônica. E é aí que mora o perigo. A gente continua sentindo essa dor como se fosse um machucado, como se fosse só muscular ou só da coluna, mas no caso da dor crônica já não é mais. Tem componentes adicionais que podem dificultar o tratamento. A dor lombar crônica é um fenômeno complexo que mistura fatores físicos, emocionais, comportamentais e inclusive sociais. E mais, nem sempre o que aparece na ressonância é a causa real da dor. Quer ver? 60% das pessoas que têm hérnia de disco não sentem dor. Foi feito estudo em indivíduos assintomáticos de diversas idades, mostrando que existe hérnia, mas a pessoa nunca reclamou de dor. Então não existe uma relação de causa e efeito imediata, completa, absoluta. Existe uma associação, mas não quer dizer que a hérnia necessariamente cause a dor. E metade das pessoas que têm dor lombar tem o exame de ressonância normal, reforçando o fato que não é uma coisa elementar, que é bem cartesiano, tem a hérnia, tem dor. Não, não é assim. Pode ter hérnia sem dor e pode ter dor sem hérnia ou nenhuma outro achado que justifique aquela dor. E tem mais, às vezes a pessoa se assusta com o exame, ela vê uma descrição muito complexa mostrando várias vértebras alteradas e isso aí gera um susto muito grande para o paciente, achando que ele tem um problema muito grave, insolúvel, e que a dor nunca vai passar. Acha que a coluna está destruída, né? Está estragada. Isso, assim, as palavras têm um sentido pejorativo ruim, porque quando elas verem muitas alterações, elas podem achar que não tem jeito. Isso é uma coisa que é relativa, porque, como eu disse, a imagem não necessariamente reflete a causa e a intensidade da dor. Tem pessoas com alterações muito intensas que as pessoas falam que a coluna está destruída e não tem dor nenhuma. A gente acha isso, às vezes, nos estudos de pessoas assintomáticas. E gera medo. E o medo gera um medo do movimento causar dor, que o nome próprio é cinesiofobia. Cinésios significa movimentos, fobia é aversão a. Então é um outro componente que piora a dor e que dificulta o tratamento. O medo do movimento causar dor. E isso gera um ciclo vicioso. Como quebrar esse ciclo?
O tratamento moderno da dor lombar exige equipes interdisciplinares que envolve educação em dor, movimento terapêutico, fortalecimento da musculatura core e de outros músculos que estejam mais fracos, técnicas de neuromodulação, como estimulação magnética transcraniana ou a neuromodulação periférica, diretamente nos músculos envolvidos. Em alguns casos também são necessárias medicações adjuvantes. O tratamento multimodal da dor é o que tem mais efeito para tratar a dor e prevenir complicações e cronificações maiores. Então sempre pensar em equipes interdisciplinares para fazer tratamentos múltiplos. A tendência desses tratamentos serem mais eficazes e terem um efeito maior com menos efeitos colaterais, aumentando a chance de sucesso. Um dos mitos relacionados à dor lombar é que ficar em repouso melhora a dor. E isso está muito incrustado na nossa cultura. Então as pessoas geralmente têm dor, elas ficam em repouso, ficam na cama, não. Assim, isso é um mito que já caiu por terra há décadas, mas continua no nosso imaginário popular e nas recomendações globais de leigos. Sabe-se hoje que dor lombar, o repouso e a inatividade é um dos principais fatores de risco para piora. Então, a ideia é fazer uma moderação. Não é para parar, não é para ficar na cama, é para diminuir a intensidade das atividades, mas não muito. Então, se você faz algum exercício, converse com a pessoa que te orienta como diminuir a carga, quais fazer e quais não fazer, mas é importante a manutenção da atividade física. Isso inibe a piora da dor. Ficar parado esperando a dor passar é a mesma coisa que no incêndio você desligar o alarme e deixar o fogo queimar. Não é assim, simplesmente desligar o alarme. Tem que apagar o fogo. Um bom tratamento tem que ter como parte dele um bom diagnóstico funcional. Saber se o paciente tem instabilidades, encurtamentos, fraquezas específicas e tentar corrigir esse componente biomecânico que muitas vezes é um dos mais importantes na gênese e na perpetuação da dor. O desequilíbrio entre as cadeias musculares requer uma observação muito fina, que somente profissionais que têm conhecimento de dor, fisioterapeutas especializados, educadores físicos experientes, têm a capacidade de fazer com maestria. Mas é essencial para que a gente chegue no resultado adequado e faça uma prevenção da dor. E junto disso, gente, claro, é olhar o ser humano que sente a dor. Quais são seus medos, seus anseios, suas frustrações, suas ambições, sua vida. É importante, cada ser humano é único e deve ser tratado como tal. Pode parecer um chavão, mas não é. Às vezes a reabilitação de um paciente é diferente do outro por questões da própria pessoa. Então a gente tem que tratar pessoas, não simplesmente uma coluna lombar. Nessa grande caminhada de tratamento de dor, nossa equipe já tratou muitas pessoas que estavam sem esperança, com a coluna muito alterada, que na verdade conseguiram reabilitar e conseguiram viver uma vida com uma qualidade muito melhor, uma vida funcional. Então, não necessariamente um exame muito alterado é sinal de prognóstico ruim. Ou seja, que não tem jeito. A gente tem que ter a humildade de juntar a equipe, pensar na melhor estratégia e depois no plano de tratamento desse paciente. Muitas vezes pode ser necessária a cirurgia. Muitos pacientes têm indicação de realizar a cirurgia. Mas mesmo com a cirurgia, essas questões biomecânicas e o tratamento de dor, ele deve ser feito, geralmente, pesando os riscos e os benefícios, na maioria das pessoas, se possível, antes de um tratamento mais invasivo. Assim reza o senso comum. E é importante que a gente tente subir essa escada devagar, não chegar ao tratamento mais invasivo. Por quê? Porque depois de 3 meses, a dor crônica, ela independe das vértebras, do músculo, ela já está no tecido neural. É o apanágio da dor crônica. Então, se a gente não foca num tratamento mais amplo,
inclusive os resultados da cirurgia, se tiver indicado, podem ser inferiores a um tratamento mais amplo, porque realizar uma cirurgia num paciente que tem um padrão de movimento inadequado, fraquezas específicas, cadeias musculares desequilibradas, instabilidades, é a mesma coisa que trocar um pneu, mas manter o desalinhamento do carro. Questão de tempo, o novo pneu também vai sofrer. Muitas pessoas com dor lombar têm um risco cirúrgico aumentado. E aí tem um risco real durante a cirurgia. Então, por que não, se for possível, a gente tentar tratamentos múltiplos e deixar a cirurgia para o último caso? Claro, gente, isso é uma recomendação global. Só o seu médico, que conhece o seu caso, pode fazer e falar em que ordem vão ser feitos os tratamentos. A questão nossa aqui é puramente educacional, mostrando todas as opiniões da equipe e as informações necessárias para que a pessoa possa tomar a decisão junto com o seu respectivo médico. Não sou contra a cirurgia, acho que muitas vezes é necessária mesmo e às vezes a indicação absoluta tem que ser feita com certa urgência, mas tem casos e casos. Eu não posso falar do caso de ninguém especial porque eu não os conheço, nunca avaliei. Você deve perguntar isso para as pessoas, para a equipe que te acompanha. Qual que é a maior possibilidade de retorno, se a cirurgia pode esperar ou não, se a gente tem coisas concomitantes a fazer com a cirurgia já indicada, dentre outros detalhes de tratamentos individuais. A dor lombar pode ter alívio sim, mas depende de um conjunto de medidas de uma equipe interdisciplinar, de não focar somente na lesão, na região da dor, mas no tratamento global das pessoas, levando em consideração todos os fatores que falei, como atividade física, desequilíbrio de cadeias, instabilidade, boa alimentação, dentre outros quesitos. A dor não é só um sinal do corpo, muitas vezes é um sinal de alerta que algo está errado. Quanto mais rápido a gente ouvir esse pedido de socorro do corpo, maior nossas chances de sucesso no tratamento e de ter uma vida plena e feliz. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você conhece algumas pessoas que podem se beneficiar desse tipo de vídeo, como método informativo, compartilhe com seus amigos. E, no mais, inscreva-se no canal caso você goste desse tipo de conteúdo, gosta de ouvir informações sobre dores que são invisíveis. No mais, até o próximo vídeo.